Aluno da mediação, eu quero chamar a atenção a vocês para uma coisa. O professor Lorismar, na aula passada, trabalhava com vocês o Império Romano. O Império Romano ele foi algo tão grandioso e tão vasto que o Império Romano ele pegava o Oriente e o Ocidente. O imperador romano ele costumava dizer que o Império Romano era tão grande que o sol nunca se punha no Império Romano. Porque no Império Romano, onde um canto era dia, do outro era noite e vice-versa. De tão grandioso que era o Império Romano. Agora imagine vocês, esse império poderoso que conquistou grande parte de terras do Oriente e do Ocidente. Esse império, ele rui, ele começa a entrar num processo de crise. E essa crise vai fazer uma transição, acabar com a Idade Antiga e fazer com que nós entremos na Idade Média. A história ela é dividida assim. Nós temos a Antiguidade, que ela vai do aparecimento da escrita até esse momento que nós vamos estudar, em 476, depois de Cristo ali, com a queda do Império Romano. Aí vamos entrar, a partir daí nós vamos ter 1000 anos, chamado de Idade Média, que vai de 476 até o século XV, nós vamos chamar de Idade Média, quando nós vamos ter lá a queda do Império Romano do Oriente. E depois que nós vamos acabar com a Idade Média, nós entraremos na Idade Moderna, chamada Idade Moderna. Lá na Idade Moderna, vocês vão estudar sobre renascimento cultural, artístico e tudo, e vamos passar um período de Idade Moderna até a Revolução Francesa, onde, a partir da Revolução Francesa, inicia um novo período chamado Idade Contemporânea. Então, nós fazemos essa viagem, nós estamos entrando agora, essa aula de hoje ela tem uma importância, porque ela faz um período de transição. Nós já estudamos a transição da pré-história para a história, com o aparecimento da escrita. Agora nós estamos num processo de transição novamente, que é da Idade Antiga para a Idade Média. Então acompanhe na tela para vocês, na tela de vocês, que é a aula de número 11.1 fala justamente isso, essa transição da Antiguidade, da Idade Antiga para a Idade Média. Nós iremos ver a crise enfrentada no Império Romano, as invasões que o Império Romano sofreu, a queda do Império Romano do Ocidente, tá? Falamos Ocidente porque o Império Romano continua lá no Oriente. E Antiguidade Tardia. O que vai ser isso, Antiguidade Tardia? Que crise é essa? Olha essa foto emblemática. Essa foto emblemática do Império Romano. Que crise é essa que estamos passando? Quem são esses povos que estão chegando e destruindo as estátuas dos imperadores romanos, causando um caos dentro do Império Romano? Sabe como o romano chamava esses caras? Pejorativamente, é claro, porque o romano tinha uma cultura e achava que esse povo não tinha cultura, e chamava eles de bárbaros. E lá nós temos os hunos, os ostrogodos, os visigodos, os vândalos, saxões, anglo-saxões. Nós temos vários povos com base germânica invadindo o Império Romano, que vai ser o primeiro Reich. Primeiro Império Germânico que se vai formar na Europa. Lembrando que lá na frente o Hitler vai tentar fazer o terceiro Reich. Mas vocês vão acompanhar. Aí nós estamos no primeiro Reich. E nós estamos, então, esse processo de transição. Eles derrubando o Império Romano, invadindo. Roma já não era mais tão poderosa como antigamente. Na tela para vocês. Na tela para vocês. Então nós temos aí, a partir desse terceiro século depois de Cristo, no século III, inclusive século III foi questão lá da nossa aula quando nós falamos sobre a Grécia Antiga, lembra? Falamos sobre a Grécia Antiga e a última questão sobre a Grécia Antiga falava desse século III depois de Cristo. O Império Romano iniciou sua fase de declínio e decadência, que acabou resultando na fragmentação de sua parte ocidental.
oriental permaneceu, mas a parte ocidental houve a fragmentação. A crise econômica política somou-se à chegada dos germânicos, levando o fim da parte ocidental do império e a ocupação de seus territórios por esses povos. Preste atenção no texto aí que vai ser um resumo basicamente da nossa aula. Nós estamos falando de século III depois de Cristo. O Império Romano começou a decair. Houve uma decadência. Por quê? O Império Romano até o século II depois de Cristo, já da nossa era, o Império Romano viveu um período de relativa paz e grande prosperidade. O Império Romano tinha se expandido, todos os povos estavam pagando impostos e tudo, então ele se expandiu, estava próspero, estava tudo tranquilo, que ficou conhecido como paz romana. Então a paz romana estava tudo bem, nada de crise. Isso no século II. Só que no texto aqui, nós estamos falando do terceiro século, nós estamos falando do século III. O final desse período foi marcado pela morte do imperador Marco Aurélio, em 180 depois de Cristo. Daqui é o século II ainda. 180 é século II. A morte do Marco Aurélio faz com que inicie uma decadência desse Império Romano e se estendeu até a fragmentação da parte ocidental do Império Romano em 476. Vem cá comigo. Aí a gente já chega ao século V. Até o século II, a Roma estava ali. Nós somos os poderosos, nós somos os maiorais, nós somos os caras. Os caras estavam fortalecidos até o século II. Aí tem um imperador romano lá, o Marco Aurélio, por pura falta do que fazer, morre. E aí entra em crise o Império Romano. Começa a ver o início da crise do Império Romano. O Império Romano ele passa o século III em crise, passa o século III em crise, inicia a crise no século III, entra no século IV, as invasões germânicas vão se fortalecer. Quando chega no quinto século, com a data marcada aí, que vai ser o marco de 476 depois de Cristo, o Império Romano simplesmente vai acabar no Ocidente. Porque vocês têm que ter isso na mente de vocês. Porque o Império Romano ele acaba no Ocidente, mas no Oriente ele permanece. Ok? Estão compreendendo, aluno? Dúvida, eu estou aqui com vocês, tá? Mande aí no chat que a gente tira qualquer dúvida. Na tela para vocês. Na tela. A decadência do Império Romano estava relacionada primeiramente com a crise do sistema escravista. Eles não estão mais conquistando terra, não tem mais escravos. Cadê os escravos? Os escravos, lembrando que grande parte dos escravos eram de combates. Iniciava na transição do século II para o século III depois de Cristo. Esse sistema era parte essencial na economia romana, que contava com uma renovação da população de escravos por meio de quê? Por meio das guerras que eu estava falando para vocês. Essas guerras de conquista e expansão traziam o escravo para o Império Romano. Só que agora nós estamos num momento de tranquilidade, não tem mais tanta guerra de expansão e conquista, eles já tinham expandido e conquistado tudo. Então, cadê os escravos? Não tem escravo. O Império Romano está sem escravo. Com a diminuição da quantidade de escravos, e como não havia a renovação natural dessa população, a disponibilidade dessa mão de obra no Império Romano começou a diminuir. Assim, esse processo afetou a economia romana e causou a diminuição de sua produtividade, provocando o quê? Aumento no custo de vida em todo o Império. Pessoal, agora deixa eu chamar vocês. Vocês já viram que uma sociedade que nós falamos que ela está evoluída, ela só consegue evoluir com a exploração de outra classe social? Percebam isso. Grécia Antiga, escravo. Roma Antiga, escravo. Nós vamos chegar na Idade Média,
o nome não vai ser escravo, vão ser chamados de servos. Mas nós temos os senhores e os servos. Mais uma vez aí o antagonismo dessas classes, um explorando o outro. Quando chega na nossa modernidade, o Brasil nós tivemos escravos. Portugueses vieram para cá colonizar e trouxeram para trabalhar, porque eles não trabalhavam, trouxeram escravos para trabalhar para eles. E hoje nós temos aí o dono da produção e o trabalhador, que é explorado. E muitos deles são escravizados nessa nova forma de escravidão. Percebam vocês que sempre tem uma classe social explorando a outra ao longo da história? E essa classe social que explora a outra é sempre a classe social que está aqui em cima, que é detentora de todo o poder. Lá na Roma Antiga, o Império Romano ele dependia desse escravo. E ele só foi ver quanto esse escravo era importante para o Império Romano quando começou a faltar esse escravo. Faltou escravo, o Império Romano entra em crise. E a crise do Império Romano vai fazer sua decadência. Acaba o Império Romano do Ocidente. Na tela. Além da crise do sistema escravista da economia, há uma crise política de sucessão. Também contribuiu para o enfraquecimento do Império. Esse período na história romana, entre o século III até o século V, que eu falei para vocês, vai passar o século III, vai passar o século IV e entra o século V, esses 300 anos aí de 3 séculos, foi marcado por uma intensa disputa de poder. Era o imperador mandando matar o outro e tomando o lugar do outro. Era uma sucessão horrível. Com a conspiração sendo realizada contra os imperadores, o que gerava uma instabilidade que enfraquecia a administração romana. Ser imperador romano não significava que você ia viver muitos anos, não. Com isso, inicia-se as invasões do Império Romano. Mas como é que se dá, professor, essa invasão? Como é que se dá esse processo de invasão no Império Romano? Quem é que está invadindo o Império Romano? A gente pensa, quem é que está invadindo o Império Romano? Ao longo da fronteira do Império Romano, existiam os povos germânicos que ali viviam. Esses povos germânicos que viviam ao longo da fronteira do Império Romano, até então, eles viviam pacificamente com o Império Romano, tudo tranquilo e tudo. Alguns faziam parte até das legiões romanas, soldados romanos. Só que tem o porém. Lá do Oriente, do Extremo Oriente, vieram os hunos. Os hunos eram pessoas, eram mais ferozes do que os ferozes. E os hunos começam a expulsar esses povos, e esses povos que entram de forma pacífica no Império Romano, eles vão começar a invadir o Império Romano para se proteger. Outra coisa, a região norte da Europa, é uma região muito fria. E houve uma escassez de terra no norte da Europa, então eles começaram a adentrar também o Império Romano atrás de terras férteis para seus plantios. E essas terras férteis que eles vão buscar, trouxeram isso daqui e vão começar a haver um conflito com o Império Romano. E o Império Romano, achando que está tudo bem, com a crise política, a crise de escravo, a crise econômica, não tem mais dinheiro para formar o exército, eles começam a perder espaço para esses povos, que eles vão chamar de bárbaros. Mas eles não eram bárbaros, eles eram povos germânicos. Povos que tinham sua cultura, era cultura diferente dos romanos. Assim mesmo, os indígenas têm uma cultura diferente dos povos que moram aqui na cidade. Nem por isso quem mora aqui na cidade vai dizer que os indígenas são bárbaros. E ele chamava o bárbaro de forma pejorativa. É como alguém chamar os povos originários ou os povos indígenas de índio. Hoje é uma forma pejorativa que se chama. Assim se dá esse processo da invasão. Na tela para vocês aí. Na tela para vocês, para a gente ver cada momento aqui. Todos os fatores vistos anteriormente foram ampliados com a ação dos povos germânicos, que especialmente a partir do século II d.C., atacaram constantemente as fronteiras do Império Romano. Os germânicos, que constituíam
uma variedade de povos, que eu falei para vocês já, eram visigodos, ostrogodos, saxões, anglo-saxões e outros povos, habitavam as regiões ao norte da Europa, lá no norte, lá em cima, onde faz frio. E desde muito tempo já lutavam contra os romanos. Os povos germânicos eram chamados de bárbaros, pelaquela explicação que eu falei ainda agora para vocês. Essa forma pejorativa, uma conotação muito pejorativa, que faz menção ao fato desses povos não possuírem as mesmas práticas culturais dos romanos. Se não possuíam, então eles são bárbaros. A partir do século II depois de Cristo, as migrações germânicas intensificaram-se e com enfraquecimento do poder romano, pelaquela crise, falta de escravo, economicamente, crise econômica e crise política, as fronteiras do Império Romano ficaram mais frágeis. E com isso, esses povos vão adentrar cada vez mais. E vai aumentar essa migração desses povos germânicos, que, segundo o historiador, aconteceu pelas seguintes razões. Olha as razões. Primeiro, os povos germânicos, eles tiveram um crescimento populacional muito grande. O aumento populacional levou os germânicos a procurarem por melhores terras que suportassem o tamanho de sua população. Ou seja, quando mais população, mais gente precisa comer. Outro, resfriamento do clima. Os historiadores afirmam que neste período o clima do norte da Europa passou por um resfriamento que diminuiu a quantidade de terras agrícolas disponíveis. Falta novamente de terra para plantar e para colher. Fuga. A chegada dos povos mais fortes e poderosos, como os hunos, que eu falei para vocês ainda agora, que vinham lá do Oriente, levou diferentes povos germânicos a migrarem para fugir deste domínio. Então nós temos a fuga, o resfriamento, o crescimento populacional, busca de melhores terras, o aumento das migrações, são motivos que levaram esses povos a adentrar no Império Romano, a aumentar as migrações dentro do Império Romano. Esses três vertentes aqui. E à medida que o exército romano ia se enfraquecendo, que era fruto dessa crise econômica, a intensidade dos ataques germânicos aumentava. Assim, gradativamente, diferentes povos germânicos começaram a invadir e saquear as terras romanas. Os germânicos estão lá, no norte. Começa a dar aquele frio horrível. Eles querem... E o frio, vocês sabem que frio, geada e tudo, ele destrói a plantação. Você já viu alguém plantar no gelo? Eu vou colher aqui no gelo. Coberto de neve, não tem como plantar. Então, acaba a terra fértil, eu vou precisar. Onde é que tem terra fértil? Lá no Império Romano. Então, eu vou adentrar no Império Romano. Aí os caras começam, estão lá, mas a minha população aumentou, tem mais boca para comer. Então, preciso de terra para plantar mais alimentos. Aonde tem? No Império Romano. E fora que ainda vieram os hunos, ameaçando os germânicos, e eles disseram, meu Deus, vamos fugir. Começou uma grande fuga. Adentraram no Império Romano. O Império Romano tentando impedir que eles adentrem, começa o conflito, começa a guerra e vão entrando e vão tomando o Império Romano. Vão tomando, até que chega um momento que o Império Romano não aguenta. E nós vamos assistir, sabe o quê? A queda desse império. A queda desse grandioso império, na tela para vocês. Nós vamos assistir a queda do Império Romano do Ocidente. A queda do Império Romano do Ocidente. Olha essa foto aí. Me traz aqui nessa foto aqui, meu diretor. Me traz aqui nessa foto. Olha aqui. Olha essa foto. Me coloca no Coliseu que eu quero gladiar agora dentro desse Coliseu. Eu quero agora... agora eu sou um gladiador. Estou dentro do Coliseu agora, menino. Agora eu sou poderoso, sou um gladiador aqui. A
Aqui, o Coliseu, que fica em Roma, cara, chegou, me arrepio, porque me dá uma energia quando eu lembro do Coliseu. Você entra lá no Coliseu, parece que você está ouvindo aquelas vozes. As vozes dos gladiadores lutando um contra o outro. As vozes de gladiadores lutando com animais selvagens. O grito de cristãos que foram sacrificados dentro desse Coliseu. Parece que você sente isso quando você entra nesse Coliseu. Eu tive o prazer de estar aqui dentro e sentir de perto isso daí. E o Coliseu, ele era o grande símbolo do Império Romano, que era a grande filosofia do pão e circo que o Império Romano controlava o seu povo. Só que a ruína do Império Romano chega, assim mesmo como a ruína do Coliseu. Mas isso é impressionante. Imagine essa estrutura que tem mais de 2000 anos que ela está aí, firme e forte dentro do Império Romano. Passando por séculos. Mas, na tela para vocês, que a chegada dos povos germânicos no Império Romano acaba intensificando a crise do Império Romano, pois os centros produtores de grãos foram atacados. Cidades onde produziam, cidade fecha, os germânicos com fome, atacam esse centro produtor de grão, e sabe quem vai passar fome? Os romanos que estavam na cidade, o que levou ao abandono desses locais ou ao seu saque. Além disso, a violência trazida pelos ataques germânicos afetou as rotas comerciais existentes no Império. Deixa eu colocar aqui só para vocês aqui um exemplo. Já pensou se nós passássemos por uma guerra e começasse a ocupar aí onde vocês moram, aí no campo, começasse a matar o gado, pegar a plantação? O que seríamos nós de dentro da cidade, que nós não temos um canteiro dentro da nossa casa? A gente aqui ia passar fome. Era assim que o Império Romano, os germânicos começaram a ocupar os campos produtores de grãos e os romanos de dentro da cidade começaram a passar fome. E agora, como resolver essa crise? Uma crise fortíssima. Na tela para vocês, vamos ver lá como é que os romanos resolveram isso. Com a cidade desabastecida, a fome por esses locais propagou-se e tornou-se comum a disseminação de doenças. A fome, ela sempre vem com doenças, e principalmente a peste. Além disso, as cidades romanas tornaram-se alvos, uma vez que acumulavam grandes riquezas e atraiu os ataques dos germânicos interessados em saque. Preste atenção aí agora que eu quero chamar a atenção para vocês, aluno. A chegada desses povos causou uma redução populacional e aqui que eu quero dizer para vocês, uma ruralização na Europa Ocidental. Vem cá comigo. Deixa eu explicar para vocês isso daqui. Os caras estavam tranquilos dentro da cidade. O germânico começa a dizer, olha, lá na cidade eles guardam ouro, eles guardam dinheiro, vamos atacar a cidade. Sabe o que as pessoas fizeram? Pegaram sua boroca, pegaram sua trouxinha e se mandaram para o campo. Quem tinha grande dinheiro, tinha grande fazenda, ele pegou os seus escravos e disseram, olha, vamos para lá, vamos para o campo, lá para a minha fazenda. E chegou lá e disse, olha, aqui vocês não serão escravos, não. E as pessoas começaram a ficar com medo e disse, não, mas para você entrar na minha cidade, você vai ter que trabalhar para mim. Eu te protejo aqui, porque eu trouxe um pequeno exército contra essa invasão. É aí que começa a aparecer o sistema feudal, que daqui a pouquinho nós vamos entender melhor sobre isso. É neste momento que começa a aparecer o sistema feudal. As pessoas saem da cidade, elas começam a adentrar no campo. E no campo elas começam a fazer nas suas pequenas fazendas de proteção, e essas fazendas vão ser chamadas de feudos. Olha aí de onde vem a palavra feudo. E as pessoas estavam lá se protegendo, essa crise acontecendo lá, mas não teve saída para o Império Romano. Não teve saída do Império Romano. Em 476 depois de Cristo,
Odoacro invade a sede do Império Romano e derruba o último imperador. Na tela para vocês. É na queda do Império Romano do Ocidente, neste momento acaba, porque o Império Romano era tão grande, tão grande, tão grande, que ele vai do Oriente ao Ocidente. E agora o Ocidente acaba. 476 depois de Cristo, o Odoacro, depois o último imperador romano, que era o Rômulo Augusto. Rômulo Augusto então cai com ele o Império Romano, e essa queda do Império Romano do Ocidente é um evento muito importante na história, porque é o símbolo da transição da Idade Antiga para a Idade Média. E aí? Conseguiram compreender como é que se dá essa queda do Império Romano? Porque a gente fica assim, professor, o Império Romano, o professor Lorismar falou na aula passada que o Império Romano era algo tão grandioso, mas ele passou pela crise. E essa crise vai levar eles a uma queda, a um desmonte, a um desfecho. Saímos da Idade Antiga, entramos na Idade Média. E esse momento é um momento de ruptura. 476. Odoacro vence Rômulo Augusto. E ao vencer Rômulo Augusto, ele acaba com o Império Romano do Ocidente, tá? Por que eu falo isso? Porque o Oriente continua. Vamos na tela para vocês. Na tela para vocês aí, porque agora nós vamos ver o que se fala sobre a Antiguidade Tardia. O que seria essa Antiguidade Tardia? Aqui. Quando? Vocês acham que quem morava lá naquela época, ia saber, ontem nós estávamos na Idade Antiga, hoje nós estamos na Idade... Vocês acham que eles achavam isso? Que eles sentiram isso? Que estavam na Idade Antiga e passaram para a Idade Média? Não, isso aí é coisa de historiador fazer essa diferença. A população que estava lá só viu que caiu um poder e entrou outro. Eles não sentiram isso daí. Não fizeram essa ruptura de Idade Antiga para a Idade Média. A população ela começou a ser explorada da mesma maneira. Uma hora como escravo, agora como servo. Eles não sentiram. Na tela para vocês, para a gente ver direitinho isso aí. Porque nós temos aqui, ó, a Antiguidade Tardia denomina um período de tempo ainda impreciso que se localiza entre a Antiguidade Clássica e a Idade Média. Esse período é chamado de Antiguidade Tardia. Eu quero que vocês observem isso aí, Antiguidade Tardia. O termo Antiguidade Tardia começou a ser usado pelos historiadores alemães no início do século XX, olha aí. Só no início do século XX que os historiadores começaram a tentar dar uma nomenclatura a esse período, tá? Porque esse período, eles disseram, a Antiguidade Tardia é para identificar um período da história da humanidade que está compreendido entre os anos 300 aos anos 600, ou seja, do século III ao século VI. É um período da Antiguidade Tardia. E esse período, ou do século II aqui, antes de 300 aqui, do século II, ao século V, antes de 600, que seria o período. Essa Antiguidade Tardia ela é aceita como um período que inicia com o declínio do Império Romano do Ocidente, a partir do século III, que começa a declinar o Império Romano, nessa Antiguidade Tardia, e se estende até a conquista islâmica e a ação do Império Bizantino na fundação da Europa Oriental. Professor, o que é isso, Império Bizantino? O Império Romano foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele precisou ser dividido em dois. De um lado ficou o Império Romano do Ocidente, e de outro lado ficou o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente, ele também passou a ser chamado de Império Bizantino. Inclusive, tem até uma igreja católica que foi criada lá no Império Romano do Oriente, que é Igreja Católica Ortodoxa Grega, que até hoje existe essa Igreja Católica Ortodoxa Grega, lá do Oriente.
Então nós temos um período de transição aí, uma separação entre os dois impérios romanos. Quando o Império Romano do Ocidente cai, o Império Romano do Oriente permanece, que é chamado de Império Bizantino. E esse período aí, da crise do Império Romano do Ocidente até a conquista do Islã, quando eles derrubam o Império Romano do Oriente, é chamado de Antiguidade Tardia. Tá ok? Compreenderam? Porque nós vamos estudar mais lá para frente a queda do Império Bizantino. Mas vai demorar um pouquinho, tá? Vai demorar um pouquinho. Na tela para vocês. Alguns pesquisadores defendem que a raiz da cultura medieval já estavam presentes no desenvolvimento do cristianismo. Desta forma, há traços de continuidade contundente entre a Roma imperial e a Alta Idade Média. Da mesma forma, essas características culturais também estiveram presentes no Império Bizantino. Lembra que eu estou falando da igreja para vocês? Eu quero lembrar vocês que a Igreja Católica ela é criada enquanto ainda existia o Império Romano. Inclusive, o Império Romano ele se converte ao catolicismo. Ele se converte ao cristianismo, que não, o nome não era ao cristianismo. Ele vai se converter ao cristianismo. E essa transição, depois a igreja ela consegue se fortalecer tanto no Império Romano quanto na Idade Média no Império Bárbaro, porque ela foi a única instituição que vai permanecer centralizada. O cisma do Oriente vai fazer uma separação dessa igreja católica. Vai ficar a Igreja Católica Apostólica Romana, sediada em Roma, e a Igreja Católica Ortodoxa Grega, sediada lá no Império Bizantino. Então, essa característica também religiosa, de domínio religioso, ela vai ser uma das características dessa antiguidade tardia que os historiadores vão colocar neste momento, dentro dessa transição. Na tela para vocês. O uso do termo antiguidade tardia sugere, então, que há uma continuidade de características sociais e culturais, ou seja, não se foi do dia para a noite. É isso que eu quero que vocês lembrem, meus alunos. Houve uma continuidade dessas características. Características que vieram da Antiguidade Clássica, que se permaneceram presentes na Idade Média. O que se verifica é a ausência de uma ruptura nítida. Não teve uma ruptura. Vai ser neste momento, acabou aqui e iniciou. É um período de transição. Tá? Tanto é que essa expressão antiguidade tardia, embora ele sugira que as propriedades, prioridades sociais e culturais da antiguidade clássica perduraram através da Europa até a Idade Média. Tanto é que nós vamos ter depois, quando a gente estiver estudando a Idade Média, nós vamos estar estudando a Baixa Idade Média e a Alta Idade Média. Tanto é que a Alta Idade Média ela vai enfatizar o rompimento com esse passado clássico aqui, ó. Só lá na Alta Idade Média que nós vamos ter o rompimento com esse passado clássico. A expressão migração dos povos bárbaros enfatiza as rupturas do mesmo período de tempo. Será que alguém simplesmente dormiu no ano 475 na Antiguidade e acordou em 476? O que vocês acham? Será? As pessoas que viveram nesse período, meus queridos alunos, jamais entenderam como viveram na Idade Média. Esse conceito mostra que os pensadores que criaram e conceberam o longo período entre a crise da Antiguidade e o início do Renascimento como um mero hiato, um intervalo quase sem importância. Os historiadores, eles criaram isso, as pessoas não sentiram que elas estavam na Antiguidade, agora eu estou na Idade Média, viver na Idade Média. Não, até porque a Idade Média ela vai perdurar por 1000 anos. E a Idade Média também não foi um hiato, não foi apenas uma separação de 1000 anos, de um período para o outro. Ela teve sua importância cultural, ela teve sua forma de governar, ela teve toda a sua característica.
E aí, conseguiram compreender essa transição? Se não compreenderam, na tela para vocês, nós temos material complementar que eu trago para vocês. Leem sobre a antiguidade tardia. Leem com mais atenção sobre essa antiguidade tardia. E lendo isso daí, alunos, lendo isso daí, eu deixo vocês com essa leitura e encerro a nossa aula. Encerro a nossa aula porque vocês agora vão ler. Eu volto já já fazendo a revisão com vocês para nós fazermos a atividade. Até lá.